Ó, a próxima pergunta aqui é de agilidade, né? Eu vou ler aqui pra gente poder discutir juntos aqui, juntas. Em uma equipe mais antiga e que só trabalha com projetos legados e que já vem de outra empresa, que foi merged em alguma compra, como que eu posso ajudar a mudar o mindset sobre tarefas, dailies e cenas do tipo? Uma curiosidade, né? Se eu não me engano, a pessoa que mandou essa pergunta é de Portugal. Então, ó, tá ficando internacional a live aqui, né? Mas enfim, pergunta legal pra gente responder aqui. Você tem uma outra empresa que foi comprada, elas se juntaram ali, e aí essa equipe mais antiga aqui, né? A antiga talvez seja pessoas que lidam com forma de desenvolver software de forma mais antiga e com projetos legados. Então, como mudar o mindset sobre tarefa deles, né? Eu tô entendendo que a pessoa que mandou essa pergunta, ela entende que essa dinâmica não tá legal, tem alguma coisa aqui que pode ser explorada para ter evolução, para lidar com essas coisas do dia a dia, assim, né? Um fluxo de trabalho. Uma coisa que eu gosto de olhar quando eu entro dentro de um contexto, de uma estrutura. Eu gosto de fazer uma análise um pouco mais fria de como o trabalho ele chega e como o trabalho ele é finalizado, né? É o fluxo mesmo, né? De como as coisas elas acontecem para aquele time. Antes de tirar conclusões, e aí uma dica que eu dou aqui também, né? Porque aqui a pergunta tá já um pouco enviesada no sentido de que esse não é o melhor jeito de trabalhar. E aí eu não sei qual que não é o melhor aqui. Tô tentando fazer um exercício aqui para entender. Mas imaginando que esse time ele tenha já um jeito de trabalhar, né? Então, como que eles recebem as tarefas, ou os projetos, as iniciativas? Como que essas coisas chegam no time? Quem que prioriza? Quem decide que isso precisa ser feito primeiro do que outra coisa? Essa é uma análise legal de se fazer antes de tirar uma conclusão. Eu já vi muita gente fazendo isso, sabe? Tipo, olha, essas pessoas não trabalham da melhor forma. Ah, por quê? Porque elas não usam Scrum. Aí eu falo, putz, mas não faz muito sentido isso, né? Não, elas não trabalham direito porque elas não usam Kanban. Tá, mas o que isso significa? Não usar Kanban, o que isso tá causando? Por que você acha que Kanban vai resolver esse problema? Antes de sair implementando coisas que você acha que funciona, é fazer uma análise do que tá acontecendo, mais realista. O que tá rolando nesses times, né? Como que esses times trabalham? Porque você vai descobrir que algum desses frameworks não vai se encaixar ali direito. Mesmo que esses frameworks, eles surgiram formas de implementar de forma menos invasiva, eles têm algumas coisas que são prescritas, né? O tipo de time, ele não comporta alguns desses artefatos que foram citados aqui, por exemplo, daily. Eu já trabalhei em times que não faziam daily, isso não era um problema, sabe? Não fazia uma reunião diária pra falar do que estava acontecendo. Trabalhei em times que faziam de forma síncrona, por exemplo, uma mensagem no canal do Slack ou do Teams ali. Não significa que esse time ele não trabalha bem. É uma coisa pra se pensar, assim, o que tá te incomodando nesse fluxo de trabalho? Você tinha uma expectativa de que aquilo funcionasse de outra forma, ou você tinha uma expectativa de que os resultados fossem diferentes das entregas? Que são perguntas muito diferentes pra gente fazer, sabe? Tô tentando já puxar uma definição aqui nessa pergunta de que esse time trabalha de uma forma como a gente fazia antigamente, que é você tem um monte de tarefas para você fazer, um monte de projetos. Isso é demandado por um time de tecnologia, de pessoas desenvolvedoras. Os times fazem, depois entregam e acabou. E é isso. Então eu tô entendendo que essa mindset sobre tarefas talvez seja o X da pergunta aqui. Se for isso, tem vários jeitos da gente mudar essa cultura, né? Primeiro, se as pessoas programadoras elas não sabem por que elas estão fazendo isso, por que eu tô desenvolvendo essa história, essa iniciativa aqui que tá priorizado? A chance de você ter problemas, ter falhas, uma falta de entendimento sobre o escopo do que está sendo desenvolvido, você ter falta de empatia com o cliente pode ser muito alta a chance, sabe? Uma primeira dica é você trazer o porquê daquelas coisas estão sendo feitas. Eu não sei se vocês já trabalharam em times que você vai ver o board do time ali de tarefas, né? E a tarefa tem só o título, assim. Ajustar botão tal. Ou implementar o cadastro de produto. Bom, eu já trabalhei em vários lugares que era assim, um título, assim, não tinha nada descrito, não tinha nenhum contexto do porquê que aquilo estava sendo feito, com qual objetivo aquilo se conecta, que número que aquilo muda. E aí é muito subestimar, sabe, as pessoas que trabalham com tecnologia, de que elas não se interessam sobre aquilo, ou que não faz sentido explorar isso com elas. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar mesmo. Porque é daí que vem essa mentalidade de mais tarefeira, de me traz a tarefa, eu faço e acabou meu envolvimento aqui, tá entregue. Como é que você quer criar um ambiente que seja
diferente disso se não tem o porquê das coisas, né? Não tem a motivação explícita do porquê que você tá fazendo aquilo. Essa é uma dica que eu dou, assim, deixar muito claro o porquê, as motivações do porquê aquilo tá sendo feito, priorizado. Uma outra coisa que eu gosto de observar também, né, e tentar descobrir a gente tá usando a melhor maneira de priorizar essas coisas, porque o desperdício, ele é uma realidade, né? Até comentei isso no última live, sobre as demissões em massa e sobre a busca da eficiência, que muitas pessoas de liderança, principalmente pessoas que não são da área de tecnologia ou nunca trabalharam, né, num time de desenvolvimento de software, como que essas pessoas têm lidado, sabe, com a eficiência? O que elas entendem sobre eficiência? Muitas dessas pessoas acabam trazendo uma perspectiva de que aumentar o número de pessoas dentro de um time vai tornar a empresa mais eficiente ou mais eficaz. Eu vou conseguir atingir mais objetivos se eu tiver mais gente trabalhando aqui na empresa. E essa não é uma realidade, não é algo comum, sabe? Não é uma coisa que acontece em todos os lugares, assim, sabe? Se você colocar mais gente, vai ser mais eficaz. Quando, na verdade, se você tiver um formato de priorizar coisas, né? Um frame, assim, mesmo que seja simples, né? De respondendo algumas perguntas do porquê que eu tô escolhendo aquelas histórias, ou aquelas funcionalidades, ou aqueles ajustes, aquelas melhorias, ao invés de aquelas outras, você precisa ter minimamente ali algumas perguntas, algum critério para você decidir o que fazer primeiro. Esse modo antigo ainda existe, assim, e a minha perspectiva de mudança é questionar essas coisas, né? Então, ter pessoas programadoras que perguntem, que questionem, é importante também, sabe? Acho que é um balanço de você ter pessoas que queiram participar de um desenvolvimento de software onde você tenha mais interação com o cliente, não só o software pelo software, mas também você tem que ter pessoas que decidem essas histórias ou decidem a priorização dessas histórias, que consigam trazer a motivação do porquê X é mais importante que Y. Não quero deixar muito abstrato, mas eu falo de pessoas que têm um papel de produto, de product managers, pessoas que têm papel de liderança de pessoa, engineering manager, ou heads de engenharia, ou tech managers, independente do nome. Precisa ter essa racionalidade na escolha da priorização das coisas pra gente começar a falar sobre eficiência de verdade. E não só eficiência, mas eficácia nesse caso, né? Saber escolher o que precisa ser feito primeiro. Resumindo, assim, essa pergunta pode ser muito ampla, né? Tem vários aspectos nessa pergunta aqui que dá pra responder. Mas, pegando talvez um pouco aqui desses ganchos que eu fiz, dá pra ter uma noção, assim, de como resolver essas coisas dentro dos times, dentro das organizações.